É uma animação francesa feita pelo estúdio Marathon que mistura cartoon tradicional americano com animação japonesa, sabe? Uma parada bem característica. Vários outros desenhos, como Malandro de Aang e alguns outros, como Boondocks, também entram nessa pegada. Foi tipo um dos, até onde eu sei, foi um dos primeiros dessa vibe, sabe? Eu não lembro se tem um nome característico para isso, né? Mas é uma coisa bem comum que acontece. É mais, até, pelo que eu vi, até mais fora da América do que na América. Tanto que a animação é francesa. Por mais que for, se eu me lembro, algumas as últimas temporadas foram gravadas no Canadá, em outro estúdio da Marathon. É um trio bem completo, sabe? Tipo, você tem a. É até um clichê, é até um tropo bem interessante, que é a forte, a bonita e a esperta. A Clover é a bonita, a Sam é a esperta e a Alex é a forte. Tanto que a Alex é a que mais tem foco em cenas de ação, né? Coisas de esporte, etc, sabe? Então, tipo, ela é a garota de ação do trio, enquanto a Sam tem mais parte de inteligência, investigação. Geralmente ela que puxa esses negócios pra, essa pista aqui, eu vou dar uma olhada. A Clover acaba sendo a mais extrovertida do trio, né? Que ela é a que mais namora, ela é a que mais conversa com as pessoas. Talvez não tanto nas missões, mas ela é a que mais tem esse papel social, sabe? Consegue meio que pegar isso em alguns episódios por aí aqui, sabe? Então acaba sendo um trio bem interessante também. Por mais que no início eu tenha que admitir que o trio era meio mal feito, por causa que parecia muito que o show só queria mesmo sem a Clover, e aí a Alex ficou meio de terceira roda, porque a Alex não tinha muita personalidade na primeira temporada. Ela era basicamente a atrapalhada do grupo, sabe? A gente não acha tão interessante, mas depois do desenho foi engrenando, foi aprendendo a trabalhar melhor isso, e a Alex se tornou uma bastante carismática, não só pra ela ser bobinha, mas, como eu disse, ela também é a garota de ação do grupo, praticamente, ela faz esporte, né? Então, tipo, foi se desenvolvendo e aí o trio ficou bem redondo, sabe? Foi uma parada bem completa. Os personagens secundários, os mais proeminentes, são o Jerry, que é o chefe das meninas, que praticamente é o pai, porque os pais dela não aparecem muito. Sério, demorou algumas boas temporadas pra gente ver no máximo o pai da Alex. E muitas outras pra gente ver o pai da Sam. O pai da Clover nunca apareceu no desenho. Pra mim ele foi comprar cigarro. Só tá lá de papel, sabe? Mas parece muito que o cara realmente não tá ligando muito pra filho, porque o cara que nunca apareceu, nunca deu um sinal de vida. Isso que é incrível. Mas ele é basicamente o pai das meninas. Ele é o cara que dá as missões, dá os equipamentos. Ele basicamente dá algumas teorias em alguns episódios específicos, mas ele é bem a figura paterna das meninas, em que ele cuida. Ele basicamente é o cara que a palavra sempre incentiva. Não, vocês têm que fazer seus deveres, você não pode só por causa do dever de espião, não podem ficar sendo menos. Você tem responsabilidade, sabe? Então ele acaba sendo realmente o pai das meninas em muitos episódios. Ele também acaba sendo um cara bem cômico, por causa que ele sempre chama as meninas pra missão de um jeito incrivelmente extravagante. Eu nunca entendi por que isso nunca foi. Isso nunca. Eu tenho certeza que nenhum episódio elas acabam sendo pegas por causa disso, sabe? Eu acho que nenhum tem uma. Agora de cabeça eu consigo lembrar de um que tenha uma tema com isso, que acaba sendo um desperdício, porque o Jerry não, a chamada é excêntrica pra caramba. Tipo, tem um episódio que elas estão em Paris, se eu me lembro é Paris. O Jerry chama elas com um tornado, cara. É tipo um tornado da água, sabe? Um tufão. Né? Tipo, caramba, mano. Sabe? A sutileza de uma pedra, mas ok, né? Se ninguém descobriu ainda, eu não posso fazer nada. Eu entendo que é pelo alívio cômico, mas às vezes dá uma exagerada. Também tem a Mandy, que é basicamente a rival da Clover, a personagem mais proeminente, fora as meninas no desenho. Ela tá praticamente em todos os episódios. Eu duvido que tenha. Eu agora, de cabeça, não lembro um episódio que não tem pelo menos uma cena com a Mandy. Né? Ela é basicamente o total oposto das meninas, que as meninas são legais, são gentis, atenciosas. A Mandy já é babacona, já faz o que ela quer. Ela provavelmente é super mimada pelos pais. E provavelmente os pais dela são ricos. Eu vou até mais longe, eu acho que todas as meninas têm pais ricos. Mas que eles não abordem bem isso.
eles pelo menos parecem. Todo mundo tá bem de vida, sabe? Por mais que eu nunca vi a casa da Alex. É até uma piada que eu fazia sobre o desenho, sabe? Tipo, pô, mostra a casa. Mostra que a Chloe tem uma casa legal, mostra que a Sam tem uma casa legal, mas a, a Alex nunca teve uma. Nunca mostrou a casa dela, sabe? Tipo, caramba, isso que é bizarro. Mas, tipo, até mesmo a Mandy tem um casarão, sabe? Tipo. Mas a Mandy acaba servindo como antítese das meninas. Em que muitas vezes ela vai estar sendo babacona, sabe? Falando, não, vocês são umas merdas, eu que sou a boa zona. Sabe? É difícil pra mim articular isso, mas, tipo, é aquele arquétipo de abelha rainha, sabe? Tudo que ela, nas primeiras temporadas, ela tinha as puxa-saco dela, ela seguindo ela por todo canto, que em alguns episódios até serviam de antítese para as amigas da Chloe. Mas que elas duas não fossem muito trabalhadas, mas, tipo, formavam um trio de inimigas, sabe? Então, tipo, tinha uma dinâmica minimamente interessante em alguns episódios. Até os episódios que elas viram do mal, sabe? Toda uma trama com. Eu vou chegar lá, sabe? Então, tipo, a Mandy acaba sendo o melhor alívio cômico do. Tipo, ela é o melhor coadjuvante do desenho. Até mais que o Jerry, às vezes. Ela é usada muito como alvo de piada, mas, tipo, tem algumas piadas boas, tipo, ela agir de maneira completamente prepotente, sobretudo, ajuda bastante. Eu espero estar usando a palavra certa. As meninas, todas elas têm uma cor. A Clover é vermelho, a Sam é verde e a Alex é amarela. A Mandy, quando ela virou espiã, ela tinha cor rosa. Por mais que você imagine que vendo ela, tudo dela tem a cor roxa. Você imaginaria que essa fosse a cor dela, mas não, quando ela virou espiã, era uma cor mais rosa. Isso é um detalhe curioso. Né? Tipo, o desenho acaba dando um foco pra esse negócio de cor, porque todas as espiãs, elas têm as próprias cores, sabe? Até quando aparece o trio da velha guarda de espiãs, que são as predecessoras das meninas, elas têm suas próprias cores, sabe? Isso é um detalhe bem interessante. Né? Até mesmo pô, Stacy? Caralho, agora eu não tô lembrando a menina asiática que entra pro time em alguns episódios, sabe? Não lembro se agora se é Stacy, sabe? Faz um tempo que eu assisti o desenho, então eu não tô recuperando ainda os detalhes relevantes. Mas não é muito relevante na maioria dos episódios. Então, ela praticamente é pra ser, tipo, ela encaixa no arquétipo do Sexto Ranger, sabe? Que é o personagem extra que entra no time depois. Mas, tipo, ela não tá em muitos episódios pra você dizer que ela realmente é o Sexto Ranger, sabe? Tipo, esses são os principais personagens. Tem os personagens terciários, como as mães das meninas. A Stacy mesmo. Mas aí tem nas temporadas mais recentes tinha a prima da Mandy, que era a Mindy, que ela virava o Deadly Duo, né? A dupla mortal, né? A aliança mortal das meninas, né? Aí acabava sendo uma dupla pra Mandy muito mais equilibrada, porque a puxa-saco dela era muito mais, tipo, muito mais terciário, enquanto a Mandy era realmente da honra. Era uma dupla equilibrada, sabe? Que as duas pensavam muito igual, elas eram muito parecidas, sabe? Pô, até o nome, sabe? É basicamente a versão Guiaro da Mandy, sabe? É uma parada muito doida pensar nisso. Tipo, eu achava muito interessante, sabe? Foi tipo um dos highlights quando chegamos na fase do colegial das meninas. O UP, que é World Organization of Human Protection, ou para quem é leigo do inglês, é a Organização Mundial de Proteção Humana. É uma empresa de espionagem que tem filiais em vários lugares do mundo. Eu acho que em mais de um episódio eles mencionam isso, que tem a filiais da UP em todo o globo. É por isso que as meninas têm todos os recursos que tem, né? Ela foi fundada pelo Jerry há muito tempo atrás, que ele era para que ele basicamente era um cientista, mas eu acho que o Jerry era muito legal na era de ouro dele. Pô, o cara tinha muita eu não conseguiria ver ele como cientista. Mas aí ele formou a UP, ele fez a. Por causa que ele descobriu todo o negócio do gene de espião, sim, existe midi-chlorian nas Três Espiãs Demais. Isso é muito doido, sabe? Pô, um gene que te faz ser proeficiente ser espião, sabe? Caraca, isso é muito doido. Mas basicamente é exatamente por isso que a UP chamou as meninas, porque as meninas têm esse gene. Eles até fazem uma referência à CIA ou FBI, que eu não lembro, que tem esse negócio de
observar os candidatos, pelo que eu vi, eles observam os candidatos há muito tempo da vida antes de pra ir chamar pra virar agente. Eu apenas ouvi isso, sabe? Eu até acho interessante esse aspecto da vida real, se for realmente isso. Então, a UP fornece equipamentos, máquinas da pesada, todo tipo de veículo, todo tipo de roupa, sabe? As meninas vão em missões no mundo todo, sabe? Em todo tipo de lugar. Ah, mais um detalhe muito interessante sobre a UP. A UP também tem uma empresa irmã, que é basicamente o mesmo nome, só que trocando o H de humano para A de animal. Basicamente uma agência de proteção ambiental. E é um detalhe muito específico, mas caramba, eu adoraria ver um desenho sobre um agente dessa empresa, sabe? Eu poderia dar um ótimo spin-off, sabe? Tipo, um cara, indo um pouco da minha ficagem, eu imagino tipo um cara tipo Max Steel, sabe? Alguma coisa assim que ele começa ele age em missões lutando contra esses bandidos ambientais, sabe? Então é uma parada meio Capitão Planeta, sabe? Aí, se quiser uma referência do que eu posso estar falando. Pô, é muito interessante o quanto isso se desdobra e conforme foi se desdobrando com o passar do tempo na Open. Mostrando, por mais que no final do dia eu até preferi que fosse uma parada mais contida, porque os outros agentes da Open não são muito importantes na maior parte do tempo, sabe? Pô, o Jerry tem uma quantidade imensa de homens de preto, mas tipo, esses caras não fazem nada na maior parte dos episódios, sabe? Realmente é as meninas resolvendo tudo. Então eu realmente, às vezes você tem todo esse show-off, tá? Mas você nem consegue usar, sabe? Acaba sendo um desperdício. Mas, tipo, eu acredito que pela premissa do desenho, a UP foi atendeu ao propósito de agência de espionagem, sabe? Os vilões são, tipo, minha parte favorita, sabe, do desenho, porque é aquele quê de vilão de James Bond, sabe? O cara tem um plano mirabolante pra dominar o mundo. Tipo, eu acho que o desenho conseguiu abordar isso de uma maneira bem cômica e ainda interessante, sabe? Por mais que realmente caia mais na piada. Tipo, muitos vilões têm motivações risíveis, mas, tipo, cara, num mundo tão over the top, né? Extravagante, vamos dizer assim. Eu acabo curtindo, sabe? Tem muitos vilões que eu adoro. Tem um cara que literalmente era um artista de unhas, sabe? Que ele decidiu querer dominar o mundo, aí colocou unhas que controlam a mente das pessoas. Tem uma mina que ela foi magoada no Dia dos Namorados, ela começou a criar plantas assassinas pra mandar pros homens e destruir os homens, sabe? E surpreendentemente, por mais que tenha essa pegada muito de agente secreto, e que você pensa mais em vilões científicos que usam tecnologia, o desenho tem alguns vilões que caem num negócio mais mágico. Tem um vilão que era literalmente um cara imortal que roubava a juventude dos jovens com um cristal mágico. E quando as meninas derrotam ele, ele literalmente vira pó, sabe? Tipo, é uma coisa bem doida. Tipo, eu realmente fiquei surpreso, porque eu não lembrava de ver esse episódio quando eu era criança. Eu fiquei realmente, tipo, caraca, é um vilão mágico, sabe? Tem outra que era basicamente uma amazona, sabe? Que ela basicamente tinha um cristal mágico que fazia um gene, que basicamente todo mundo que tinha esse gene ficar sob o controle dela e basicamente ela queria dominar o mundo com a soberania feminina dela, basicamente uma vilã feminista. Tipo, uma parada bem amazona mesmo, sabe? Tipo, as meninas fazendo as mulheres ficarem loucas, se revoltarem, sabe? Tipo, caralho. E até tem um negócio disso que a Sen, acabo de descobrir que a Sen é dessa linhagem, sabe? É tudo sobre linhagem, sabe? Não, você pertence à linhagem das tal, sabe? Tipo, uma parada bizarra. Tipo, mas não, sabe? Tipo, no mundo onde tem caras tentando dominar o mundo com café, eu topo. Eu não estou dizendo que não pode ter isso. Eu nunca vou dizer isso, né? Eu acho genial, sabe? Você pode me trazer todas as variedades de vilões. Tipo, eu acho que esse desenho tem vilões pra todos os gostos, sabe? Tem todo tipo de vilão. Tem um vilão marombeiro, tem um vilão de jogos, tem, sabe? O potencial é limitado, sabe? Eu de cabeça agora, de novo, faz muito tempo que eu assisti o desenho, eu estou fazendo esse vídeo não pós ter feito a maratona do desenho. Eu tô surpreso que não tem mais vilões, tipo, de outros planetas, de outras dimensões, sabe? Uma coisa assim, sabe? Tipo, talvez na última temporada, que essa aí eu ainda não vi, eu só vi a temporada clássica de 2000 dos anos de 2000 até 2015. Eu não vi a temporada mais recente, de 2020, por aí.
Tipo, é muito curioso o quanto esse desenho acabou realmente, tipo, tendo uma variedade imensa de vilões. Porque, tipo, eu gosto de vilões temáticos, eu adoro super-heróis, sabe? Eu acho que todos os vilões deles acabam caindo, tipo. É exagerado, mas, tipo, você consegue achar minimamente legal, sabe, com as ideias. Porque uma coisa que eu bato palma pro criador de desenho é o quanto eles conseguiram fazer os vilões estarem dentro da temática, sabe? E, tipo, o cara quer dominar o mundo com café, então ele vai criar uma máquina de café gigante. A mina basicamente foi magoada, então ela usa flores assassinas, sabe? Que é tipo um símbolo de amor, sabe? Que tipo, porra, por mais que alguns são mais simples do que outros, eu acho que no geral eles sempre se surpreendem com a temática, sabe? Até algo que eu acho que não fazem mais hoje em dia, sabe? Tão assim, sabe? Os vilões têm uma forte temática que você, tipo, pega e, tipo, consegue associar, sabe? Sem ficar muito. Sabe? O problema desse negócio de temática acaba sendo você fazer ficar tão exagerado que, tipo, acaba não sendo mais crível. Mas esse desenho é pra ser humorístico, sabe? É pra ser bem comédia. Então, pra mim, nesse caso, tá de boa. Pode ser o quão temático tu quiser, cara. Eu topo. Atualmente tem 8 temporadas, eu acho que eu de cabeça acho que está 7 ou 8 temporadas, mas eu acho que já está indo para mais uma, sabe? Porque eu acho que a temporada mais recente acabou fazendo sucesso. Eu não tô sabendo nada disso, como eu disse, o meu negócio é mais das últimas da temporada de 2000 até 2015. Mas, tipo, o desenho começa bem moderado, sabe? Eu acredito que a primeira temporada é a temporada onde você tem que setar tudo. Não como se o show não pudesse progredir com o tempo, mas eu acho que, tipo, é um show bem. As primeiras temporadas são bem básicas, sabe? Tipo, tipo assim, introduz o vilão, vão pra escola, as meninas estão fazendo alguma coisa, são chamadas pelo Jared, ou tendo alguma crise, ou tendo algum problema com a Mandy. Isso acontece em muitos episódios. Então eles vão de volta eles vão de volta pra. O Jared chama elas pra UP. Ele passa a missão, sabe? E sempre é uma chamada bem boba, tem que adicionar isso. A menina ganha os equipamentos, que são um dos highlights do desenho, um dos destaques do desenho, porque os próprios criadores foram muito geniais na ideia de usar ferramentas, coisas femininas como equipamento de espião, sabe? Isso até eu esqueci de comentar, mas até mesmo a temática das meninas é muito forte. Você conseguiria facilmente ver aqui os equipamentos dela como coisas. Tipo, você não esperaria que aquilo ali fosse um equipamento de espião, mas não. Tipo, eles são geniais, sabe? Em muitas ideias. Até umas são bem loucas, mas ainda assim eu acho que funcionam. Então elas vão investigar no primeiro ponto. O momento vai, o momento vem. De vez em quando elas voltam pra escola. Tem uma coisa mais em casa, sabe? Conta com o vilão conta o plano deles. E envolve algum trauma muito específico, sabe? Tipo, insira o Dr. Doofenshmirtz aqui, sabe? Não, sabe? O Dr. Doofenshmirtz pode ser muito vilão de Três Espiãs Demais, cara. É tipo a mesma coisa, sabe? Eu sofri um trauma, aconteceu alguma coisa comigo, sabe? Tipo, alguém tinha que fazer um meme o vilão de Três Espiãs Demais falando. Isso aconteceu comigo e agora eu quero usar a minha paixão pra dominar o mundo. E o Dr. Doofenshmirtz na forca. Primeira vez, sabe? Alguém devia muito fazer esse meme, né? Aí elas lutam com o vilão, usam seus equipamentos pra. É uma coisa interessante, elas geralmente usam os equipamentos. Sempre tem uma cena de destaque pra cada equipamento que elas ganham no episódio. Então você nunca sente que alguma coisa é inútil, sabe? Tudo tem a sua utilidade, seja pra fugir, seja pra investigar, seja pra lutar contra os oponentes, ou mesmo pra perseguir os vilões, que elas têm alguns veículos, algumas coisas assim. E aí o vilão é derrotado, o dia é salvo, e as meninas comemoram, as meninas tem um término de plot. Geralmente elas têm um plot mais na vida social delas, na vida de adolescente delas, e aí o plot acaba no final do episódio e acabou aí. Muito episódico, mas é um episódio legal, sabe? Eu nunca senti nenhum. Mesmo na primeira temporada, que pra mim são as piores linhas, eu nunca senti que o desenho estava, sabe, fazendo alguma coisa errada, sabe? Ele é bem redondinho nessa execução. Eles conseguem refazer essa mesma forma diversas vezes e você nunca vai se cansar, sabe? Talvez se você ver um monte de episódios por vez, você talvez se cansa. Tipo, eu só via 2 por dia. É a minha média. Às vezes eu via mais, mas geralmente 2. Eu nunca tive problemas com
a constância de mesma coisa. Porque sempre era, sabe, a fórmula é a mesma, mas os ingredientes sempre traziam uma variedade. Até mesmo os vilões eram sempre diferentes. Você nunca sentia que, mesmo que eles quisessem dominar o mundo, destruir o mundo, manipular, sabe, fazer um monte de coisa do mal, você nunca sentia que eles eram os mesmos personagens, sabe? Você nunca sentia, ele é um vilão genérico. Não, ele tem as próprias características, a própria temática, sabe? Acabava, tipo... Por isso que alguns acabam sendo bem memoráveis pra mim. Pra mim, acaba sendo que toda temporada acabou sendo um upgrade da segunda. Porque eu sempre senti que, sabe, algumas coisas estavam ficando... estavam melhorando, sabe? Como eu disse, a Alex não era tão boa assim na primeira temporada, mas com o tempo elas foram desenvolvendo ela melhor, sabe? Foram dando mais coisa pra ela, e aí, ao invés dela ela ser só o alívio cômico do grupo, ao invés de só a bobinha que faz palhaçada, sabe? Ela acabou sendo uma coisa que eu sentia, não. Agora a Alex é um personagem interessante, sabe? Muitas coisas começaram a se desenvolver. Relacionamentos, tipo, a Clover namorando um cara diferente todo dia, eu não. Assim, tendo seus próprios problemas, sabe? Todas elas, em algum episódio, tinham algum drama com elas, sabe? Então, tipo, nunca era a mesma coisa de, só acontece uma coisa com uma, não. Todas elas, em algum episódio, tem algum drama. E aí o desenho desenvolve uma um semi-enredo, sabe? Em cima desse drama. E aí, tipo, você sempre sentia que alguma coisa acontecia, sabe? Com as meninas. Elas não pareciam um personagem estático, sabe? Por mais que você não sentia aquela grande mudança, você pelo menos sentia que elas eram carismáticas bastante pra você não sentir, sabe? Estático, sabe? É um problema de alguns desenhos que você acaba vendo que o desenho parece que não tem muito o que fazer com os próprios personagens, mas os personagens do desenho eram versáteis, sabe? Você conseguiria ver muitas coisas pra fazer com eles, sabe? O desenho nunca parecia que o desenho estava perdendo tempo, sabe? Desperdiçando seu tempo com isso, sabe? Por mais que você possa dizer que por mais que ser episódico não é algo pra todo mundo, você pelo menos tem certeza que não é um grande problema a longo prazo, porque o desenho sabe variar as coisas. Até o episódio que a Mandy entra pro time das espiãs, que ela acaba sendo pega em uma das... Eu até lembrei disso, é um dos episódios que ela acaba sendo pega pela sabe, ser chamado do Jerry, e aí ela acaba sendo incluída, sabe? Por causa de, tipo, o Jerry reconhece, não, você tem habilidade de investigação, etc. Vem trabalhar pra gente. Que acaba não dando muito certo, sabe? A Mandy ela não leva tão a sério quanto as meninas, tipo, ela se distrai, ela atrapalha, ela fica tipo, não, eu não quero fazer isso, sabe? Tipo, parece legal no papel, mas, tipo, eles não fazem muita coisa nesse episódio. A Mandy, sabe? Tipo, a Mandy é mais uma pedra no sapato do que realmente tipo, fazer alguma coisa sobre isso. Mas os episódios que eu mais dou destaque, que eu vou falar de algum episódio bem marcante pra mim, é mais os episódios final de temporada, que é sempre um de 2 partes, um 3 partes. Eles apresentam várias coisas interessantes, tipo um episódio que fala sobre esse negócio de gente de espião, tem um episódio que mostra o irmão gêmeo do mal do Jerry, que é o Terry. Pô, várias coisas interessantes acabam surgindo. Tem até um episódio que a Mandy e as puxa-saco dela acabam virando um grupo de espiões, sabe? Do mal, sabe? Por causa desse negócio de gente de espião. Quase que um cientista estava fazendo um anti-gênio de espião, que basicamente transformava qualquer um sabe, um exterminador de espiões, basicamente. E aí isso acaba transformando a Mandy e as amigas em exterminadores de espiões. Aí tem todo uma luta, sabe? Eu acho que é um dos melhores episódios do desenho disparado, sabe? Tipo, ver realmente a Mandy sendo um vilão acaba sendo bastante interessante. Tipo, ela é mais um problema mundano, sabe? No grande esquema das coisas. Aí ver realmente ela no papel de vilão acaba sendo bastante interessante. O pior é que esses episódios acabam sendo. Por mais que eu acho que o desenho melhorou em alguns aspectos, eu acho que muitos dos episódios ruins acabam sendo muito dos novos, sabe? Tipo, eles acabam. Tipo, a última temporada que eu vi, a sétima, ela tem muitos episódios muitos episódios que tipo, eu falaria, não, isso aqui tá bem paia, sabe? Foi tipo a primeira vez que eu não senti tanta conexão assim com os novos episódios, sabe? Muita coisa tava diferente, sabe? Teve tipo um salto, sabe? A última temporada que saiu na época original, vamos dizer assim, na primeira era do desenho, tipo, foi tipo quase uns 10 anos depois da última temporada. A sétima temporada foi tipo 10 anos depois da última temporada. Aí, tipo, você ficaria, tipo, pensando, realmente. Tanto que eu vi o filme, eu vi o filme do desenho,
Ele basicamente é depois da sexta temporada. Aí o filme, você percebe que quando eles fizeram o filme, já tinha passado muito tempo, e aí um monte de coisa eles quiseram fazer diferente da série original. Pô, ele basicamente é um filme de origem. O primeiro filme é um filme de origem. E aí você percebe que a sétima temporada é muito mais na continuidade do filme do que a continuidade da série original. Se você vê as seis primeiras você vê as cinco primeiras temporadas, é até elas na escola, aí a quinta temporada é elas na universidade. Se você vê isso, você vai ver tipo uma coisa consistente. Você consegue ver com o mesmo desenho. Mas quando vai pra sexta, você começa a ver que o desenho, tipo, tá seguindo muito mais alinhado com o filme. O filme veio entre a sexta temporada, que você veria tipo, na temporada anterior, sabe? Por isso é muito curioso, sabe? Que acaba sendo que é, tipo, não é um problema não é um problema do desenho em si, sabe? É tipo uma coisa normal é uma coisa normal do desenho em si, sabe? Todo desenho que, tipo, tiver um revival depois, ele vai soar mais estranho, sabe? Porque muita coisa mudou, o mundo mudou. As pessoas que trabalhavam lá mudaram, sabe? Tipo, não é a mesma coisa. Acaba caindo muito naquele negócio do Rio, né? Você entrar no Rio, você não vai ser o mesmo quando você saiu, e o Rio não vai ser o mesmo de quando você entrou, sabe? Pô, e passou tanto tempo que já não é outra coisa. Tanto que eu via eu via algumas coisas na sexta temporada que você acabava falando, não, isso aqui parece muito mais alinhado com o filme do que alinhado com os outros desenhos, sabe? Tanto que na sexta temporada, eles meio que tiram a irmã, eles meio que tiram a prima da Mandy, sabe? Por algum motivo não tem mais a prima da Mandy. Isso que é bizarro, sabe? Porque ela era uma parte importante, ela era recorrente na temporada passada. E parece que tipo, o desenho meio que tentou trazer uma vibe muito mais sabe? Tentar trazer uma vibe muito mais do passado, sabe? Tipo, não, a Mandy tem os puxa-saco dela, não tem essa de prima não, sabe? Tipo, nem pra... Tipo, eu até acho que o desenho tava quase fazendo um reboot, sabe? Quase querendo fazer um soft reboot, sabe? Tipo, não, vamos tirar essas paradas da temporada, vamos tentar deixar o mais próximo possível do coisa, sabe? E até mesmo o desenho meio que foi fazendo isso de vez em quando, sabe? Tem muito elemento que talvez tenha abandonado, tipo, não muito, mas tipo a Gladys. A Gladys era a robô assistente do Jerry, que era meio antipática. Tava fazendo piada e outras coisas, sabe? Então, eu achei engraçadinho algumas partes. Aqui na temporada eles meio que tiraram, sabe? Foi uma coisa que eles tentaram por uma temporada, aí eles tiraram. Tipo, é meio curioso, sabe? Que era umas coisas que tipo, você pensava, não, isso aqui, eu tendo a visão do passado, eu vendo isso, eu pensava, não, isso aqui devia ter ficado mais tempo, mas não, na próxima temporada eles meio que já não tem, sabe? Tipo, acaba fazendo falta quando você lembra que você viu uma temporada inteira com isso. Tipo, isso não acontece tanto assim, sabe? Eu não sei contar a nova temporada do desenho. Pode ter tirado muito mais coisa, mas é curioso isso. Que passa no mesmo universo que Martin Mystery. Tanto que o centro, que é a agência secreta de investigação, sabe? Investigação paranormal, sabe? É basicamente uma outra agência secreta no mesmo mundo das Três Espiãs Demais. Então, tanto que eles até fazem uma piada de que o Jerry conhece a chefe do Martin, né? É uma construção de mundo bem interessante, né? Você pensa que, tipo, não, são dois pelo menos, não. Até tem eles até falam de um evento de encontro de líderes de organizações secretas, sabe? Não, eu particularmente fiquei muito curioso com isso, sabe? Tipo, não, tem mais? Tem mais agências secretas, cara? Sabe? É o tipo de coisa que deixa você com a pulga de orelha, sabe? Os caras comentam isso. E aí tem o outro spin-off, que é o Pequenos Espiões, o Spy Kids, que eu vejo como uma tentativa de engrenar na ideia dos Pequenos Espiões. Não, cara, pior que eu realmente preciso ver o nome agora. Deixa eu checar aqui o nome dessa parada. Que eu realmente não lembro. Não é o Pequenos Espiões, não. Isso aí é o desenho. É porque realmente esse desenho eu não assisti tanto. O parada das Três Espiãs Demais. O desenho é chamado de Os Incríveis Espiões. E até acaba sendo um nome bem mais genérico do que Três Espiãs Demais, né? Não tem esse chance, sabe? Tipo, Os Incríveis Espiões sabe, não tem identidade, para uma parada genérica, né? Que você for me perguntar. Mas,
Aí ele tem um crossover com aqueles espiãs demais, elas aparecem em alguns episódios, o próprio Jerry é um personagem recorrente desse desenho. Tem um filme mesmo, que é basicamente a origem, vamos dizer assim, de como as meninas entraram pra UP, a primeira missão delas, etc, etc, com todo o papel de origem, sabe? Você consegue facilmente ver, não, isso aqui é um desenho de origem, sabe? Mostra elas mais ou menos adolescentes, mostra tudo, sabe? Até mesmo, cara, até mostra como elas se conheceram, sabe? E você pensa, tipo, não, elas devem ser, tipo, elas deviam ser amigas de infância, não. Até eu me lembro, o filme faz exatamente parecer que não, elas não eram amigas de infância, elas se conheceram por causa da UP, sabe? Uma coisa muito curiosa, sabe? Porque, tipo, elas têm sempre uma amizade tão forte que tu pensa, não, elas devem ser amigas de infância. Elas devem andar juntas desde o internato, mas não, realmente elas se conheceram por causa da UP, sabe? Pô, então realmente elas são muito gratas ao UP. Pelo menos nunca ouvi falar se fosse ter um live action, mas tipo, caralho, eu imagino que não, deve ter 200 fancastings. Hoje em dia tem muito isso de fancasting, né? Eles imaginam, se você fosse fazer o filme, qual seria o seu casting pros personagens? Deve ter vários fancastings na internet, escolhendo diversas atrizes femininas. Pô, imagino que poderia fazer o Jerry, né? Deve ter pelo menos uns 10 coroas em Hollywood que poderiam fazer o Jerry, né? Que eu não sou muito conectado em nenhuma fandom, sabe? Eu tenho assim, não se conectar em fandom, mas uma coisa que eles sempre falam é a quantidade absurda de fetiche que tem no desenho, sabe? Que realmente não tem. Quando você vê as listas, sabe? Tipo, cada temporada tem, tipo, uma lista e, tipo, tem muita coisa, sabe? Tu consegue encontrar muita coisa. Tipo, depois de assistir o desenho, eu concordo que algumas coisas não tem como defender, cara. Tem muitas cenas que você realmente fica, tipo, não, isso aqui realmente é um fetiche, sabe? Mas tem outras que eu acho que acaba caindo muito mais no. Tipo, não querendo defender, sabe? Que você ainda acha errado, você pode dizer isso, sabe? Mas, tipo, na minha visão, acaba caindo muito mais numa coisa de. É que existe muita coisa que é fetiche, aí você não pode fazer nada, sabe? Tipo, você não pode incluir tramas de controle da mente, porque isso é fetiche. Você não pode colocar tramas de a pessoa virou um híbrido de animal, porque isso é fetiche, sabe? Tipo, acaba sendo uma armadilha, sabe? Você fica pensando muito nisso, acaba sendo uma armadilha. Quanto mais você pensa nisso, mais você percebe que tipo, um monte de coisa é fetiche e você não consegue fugir disso, sabe? Tipo, se a gente não quiser fazer que nada. Tipo, eu acho que fetiche é uma parada tão absurda que tudo deve ser um fetiche, sabe? Eu acho que qualquer trope deve ser fetiche de alguém, sabe? Então, tipo, você não pode realmente se prender muito nisso, sabe? Eu não vou colocar isso porque pode ser um fetiche, sabe? Porque aí tu vai acabar meio que se limitando. Eu acredito que a gente não deve se limitar por causa de vai desagradar alguém ou não vai agradar alguém, sabe? Tipo, não, você faz porque você acha que combina, acha que faz sentido, sabe? Eu acredito muito mais nisso, então eu não sou tão crítico desse negócio de fetiche, por mais que eu acredite, eu concordo, não, tem realmente muito fetiche nesse desenho. Algumas coisas você pode passar, você pode, tipo, dizer, não, isso aqui não é inerentemente fetiche, mas tem outras que, tipo, não tem como. E tem os closes. Isso foi algo que eu fiquei surpreso, que tem muitos closes suspeitos nesse desenho. Tem muitas cenas suspeitas no desenho, tipo, tem literalmente num episódio, a menina estão investigando uma equipe de esqui. Eles literalmente tem uma cena que elas estão andando, elas estão engateando o gelo, o desenho faz questão de mostrar elas por trás, sabe? Tipo, não. Desenho. Não, eu estou de olho nisso, desenho. Eu sei o que você está fazendo aí, desenho. Mas, tipo, tem outras que não. Você não poderia afirmar que é realmente um fetiche, sabe? Acaba sendo uma coincidência. Que, tipo, não, alguém tem fetiche com isso, sabe? Cara, é um desenho bem sólido, sabe? Eu não diria aquele melhor desenho, etc, sabe? Não diria aquele desenho superior, sabe? Que você diria, não, é um 10/10, não. Mas é um sólido 6, sabe? Um sólido 6 ou 7, sabe? Que você, tipo, não é aquele desenho que tu precisa rever urgentemente, mas, tipo, se tu pegar pra rever, você não vai se decepcionar, sabe? Cara, desenho bom é aquele que tem muita mulher bonita e carismática, cara. Assim que você define um desenho bom, cara. Waifus pra vitória.